pela internet. Como assim? Aí depois, só depois que abre. Aí você fala. Não, senhora, gasta aqui, né? Oi, teste. Oi, teste. Eu quero um aqui, dá aqui pra mim. Ô, Geraldinho, tá em seu aí, tá? Ajuda aí, Parru. Ajuda o Geraldo a desembaraçar esse trem aí. Tem a G aí, não? Tem que ser GG. Soma, essa reunião só foi feita pra... Tô calado. Pegou máscara infantil. Não pode pegar nela não, senão. Ei. Não, nesse tamanho. Boa noite a todos. Convido a todos que fiquem de pé para a gente fazer a oração de costume. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Gostaria de lembrar a todos que foi baixado um decreto. As pessoas que permanecer aqui para acompanhar as reuniões, por favor, mantenha a distância. E a Câmara está disponibilizando também máscaras aí. Foi baixado um decreto que durante as reuniões todos os presentes têm que estar com máscara. Pauta 06 de 2020. Quinta reunião ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da legislatura 2017-2020, que está sendo realizada hoje, dia 27 de abril, né? Começando agora. Pequeno expediente. Leitura da ata da reunião anterior. Discussão e votação. Ata da quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa na Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Realizada em 16 de março de 2020. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, com início às 19 horas, na Câmara Municipal, com sede na Praça Manuel Esteves dos Santos, 110, em Abadia dos Dourados, Minas Gerais, realizou-se a quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa, sob a presidência do vereador senhor Wagner Tomás de Souza, que agradeceu a presença de todos e convidou para que de pé ficassem para fazerem oração, como de costume. Após a oração, o presidente declarou aberta a sessão ordinária, fazendo presente os vereadores.
José Ramos da Silva Sobrinho, Sebastião da Silva Ramos, Jonas Caetano Filgueira, Rui Pereira Damas, Giovanni Vargas de Melo, Valério Antônio de Oliveira, Reginaldo Felizbini e Geraldo Luiz Batista. Após o presidente solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis. Após o início dos trabalhos, foi apresentado o projeto de lei número 07, de 9 de março de 2020, que fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Abadia dos Dourados para exercício de 2020 e 2021 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Apresentado também o projeto de lei número 08, de 9 de março de 2020, que altera o artigo 8º da Lei Municipal 1732, de 7 de junho de 2019, que institui o programa de regularização fundiária e habitação de interesse social a famílias de baixa renda do município de Abadia dos Dourados e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Após foi colocado em discussão o projeto de lei número 004, de 13 de fevereiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação Musical Lira Abadiense para a realização de transferência de recursos correntes e da outras providências, sucedendo a aprovação unânime dos edis presentes. Após, o presidente colocou o referido projeto de lei em votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis presentes. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei número 03, de 20 de janeiro de 2020, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal ao subsídio dos secretários do município de Abadia dos Dourados e da outras providências. O vereador Sebastião da Silva Ramos solicitou o adiamento da matéria nos termos regimentais. O presidente consultou o plenário a deliberação do mesmo, sendo concedido por unanimidade dos edis. Após foi colocado em discussão o projeto de lei número 01, de 31 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o pagamento de insalubridade para os agentes comunitários de saúde, de autoria do vereador Valério Antônio de Oliveira. Após, o presidente colocou o projeto de lei em discussão. O vereador Sebastião da Silva Ramos solicitou o adiamento da matéria nos termos regimentais. O presidente consultou ao plenário sobre o adiamento do projeto de lei, sendo o pedido negado por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis para o adiamento da matéria. Após foi colocada em votação a emenda aditiva da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presidente colocou a emenda em votação, sucedendo a aprovação por 6 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Após foi colocada a emenda aditiva de autoria do vereador José Ramos da Silva Sobrinho, sucedendo a aprovação por 5 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto contrário. Após foi colocado em votação o projeto de lei com emendas, sendo aprovado por 6 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Após, foi apresentado o requerimento número 07 de 2020, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral da sindicância administrativa instaurada pela portaria número 05 de 2 de agosto de 2017, de autoria do vereador Reginaldo Felizbini. O presidente solicitou a leitura da mesma, que após lido o presidente passou a palavra ao autor do requerimento, onde o mesmo fez suas considerações a respeito do requerimento. Após, o presidente informou ao vereador que a documentação solicitada havia chegado às 17 horas no e-mail desta casa. O autor do requerimento retirou o mesmo de pauta. Após, foi apresentado o requerimento número 08 de 2020, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral da sindicância administrativa instaurada pela portaria número 05 de 2 de agosto de 2017, de autoria do vereador Reginaldo Felizbini. O presidente solicitou a leitura do mesmo, e após lido o presidente passou a palavra ao autor do requerimento, onde o mesmo fez suas considerações a respeito. Após, o presidente colocou o requerimento em discussão e votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis presentes. Após, foi apresentada a indicação número 06 de 2020,
Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal que a Casa de Apoio funcione também aos finais de semana, de autoria do vereador Valério Antônio de Oliveira. Após o presidente solicitou a leitura da mesma, que após o presidente passou a palavra ao autor da indicação, onde o mesmo fez suas considerações a respeito da indicação. Após, o presidente colocou a indicação em discussão e votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis presentes. Após, foi apresentada a indicação número 07 de 2020, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal melhorias na remuneração dos conselheiros tutelares de Abadia dos Dourados, de autoria do vereador Valério Antônio de Oliveira. Após, o presidente solicitou a leitura da mesma. Após lido, o presidente passou a palavra ao autor da indicação, onde o mesmo fez suas considerações a respeito. Após, o presidente colocou a indicação em discussão e votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis presentes. Após, o vereador Valério Antônio de Oliveira solicitou uma indicação verbal. O presidente consultou o plenário a deliberação da mesma. Sendo concedido, o vereador solicitou que fosse indicado ao chefe do Poder Executivo Municipal a doação de cesta básica à cidadã Elizabeth Rocha de Oliveira, fazendo suas considerações. Após, o presidente colocou a indicação em votação, sucedendo a aprovação unânime dos edis. Após, com a abertura do grande expediente, inscrito para fazer uso da tribuna, o vereador José Ramos da Silva Sobrinho, com a palavra, cumprimentou a todos. Disse que iria fazer apenas uma crítica, pois na rua Juca Carolina, em frente à casa do Marcelo, esposo da Daiane, tem um buraco em frente à garagem da casa deles, e que devido a este buraco, não tem como ele guardar o carro na garagem. E para poder colocar o carro na garagem, ele precisou colocar 2 sacos de terra no buraco e até hoje não tomaram nenhuma providência, sendo que a casa do secretário encarregado deste serviço fica a menos de 30 metros. No mais, desejo a todos uma boa noite. Inscrito o vereador Valério Antônio de Oliveira, com a palavra cumprimentou a todos. Agradeceu ao Ministério Público e ao juiz por terem deferido uma liminar que permite ao Poder Executivo a abertura do prédio da Santa Casa, onde vai melhorar o atendimento para a população e que ninguém ficou contente com o fechamento da Santa Casa. No mais, desejo a todos uma boa noite. Inscrito o vereador Reginaldo Felizbino, tendo o mesmo dispensado o uso do tributo. Inscrito o vereador Sebastião da Silva Ramos, tendo o mesmo dispensado o uso da tribuna. Inscrito o cidadão Randolfo Olimpimar. A palavra cumprimentou a todos, parabenizou os vereadores por trabalharem em prol da população, falou também sobre os trabalhos desta Casa Legislativa e que é muito bem falado. Falou sobre a banda musical Lira Badiense e das melhorias que o prédio da banda está precisando. Mas desejou a todos uma boa noite. O presidente passou a palavra aos vereadores para fazerem suas considerações finais. Após, o presidente fez suas considerações finais, declarando encerrada a sessão ordinária em nome de Deus. Nada mais a tratar, o presidente solicitou a lavratura da presente ata, que após lida, se aprovada, será assinada pelos edis presentes. Antes de colocar a ata em discussão, o vereador Giovanni Vargas entrou em contato com a mesa diretora, pedindo para avisar os colegas que ele está passando mal, está com labirintite, tomou remédio e infelizmente ele não melhorou, então ele não tem condições de estar presente aqui com a gente hoje aqui por motivo de saúde, né? E dá também boa noite para o pessoal que nos acompanha aí pelo Face e também pelo site oficial da Câmara. Colocar a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocar a ata em votação. Vereador Reginaldo. Favorável. Vereador José Ramos. Favorável, senhor presidente. Vereador Valério. Vereador Rui. Favorável. Vereador Geraldo Luiz. Favorável, senhor presidente. Vereador Jonas. Favorável. Senhor vice-presidente Sebastião Ramos. Favorável. Ata aprovada.
Aproveitando a oportunidade, convocar o suplente, vereador Rui, para fazer parte da mesa. O secretário está presente. Pedir o pessoal que não está com máscara também, né? A gente baixou um decreto para quem estiver dentro da Câmara estar usando máscara. Tem máscara aqui. Aqui, ó.
Dando sequência no pequeno expediente, leitura de correspondências recebidas e expedidas pela Casa. Ofício número 72/2020, Executivo Municipal, e ofício número 74/2020, também do Executivo Municipal. Ofício número 72 de 2020. Assunto: comunicar ao Legislativo Municipal do decreto que declara estado de calamidade pública no município de Abadia dos Dourados para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Serviço Gabinete do Prefeito. Data 9/4/2020. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a esta Egrégia Casa Legislativa decreto do Executivo Municipal que declara estado de calamidade pública no município de Abadia dos Dourados para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e demais edis votos de réu, apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Vanderlei Leme Santos, Prefeito Municipal. Decreto 10.507, de 9 de abril de 2020. Declara estado de calamidade pública no município de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus Covid-19. Vanderlei Leme Santos, Prefeito do município de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em especial do artigo 70 da Lei Orgânica do município de Abadia dos Dourados, considerando a existência de pandemia do coronavírus Covid-19 nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, considerando a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, com as alterações promovidas pela medida provisória número 926, de 20 de março de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal número 10.282, de 20 de março de 2020, considerando a portaria do Ministério da Saúde número 454, de 20 de março de 2020, que declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, Covid-19. Considerando que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do Decreto Legislativo do Congresso Nacional número 06, de 20 de março de 2020, considerando a situação de calamidade pública reconhecida pelo governo do Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto Estadual número 47.891, de 20 de março de 2020, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19, considerando que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, considerando que nos termos do artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da defesa do consumidor, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente, considerando que, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus Covid-19, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no município, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica. Considerando que o município cabe a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu território, considerando o dever do município em conjunto com o Estado, assistir as famílias em situação de vulnerabilidade e de manter os serviços essenciais em consonância com disposições constitucionais,
considerando a adesão do município ao decreto do Estado, que decreta estado de calamidade pública e medidas correlatas, considerando, por fim, a competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal para decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem, decreta. Fica declarado estado de calamidade pública para todos os fins de direito no município de Abadia dos Dourados. Artigo 2º. Ficam mantidas as disposições contidas nos decretos municipais número 10.496, 10.498, 10.499, 10.500, 10.502, 10.503 de 2020, acrescidas nas medidas adicionais estabelecidas deste decreto, para o enfrentamento do estado de calamidade decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19. Artigo 3º. Os serviços ocupantes de cargos de provimento em comissão poderão ser convocados a qualquer momento para prestação de serviços por intermédio de suas respectivas secretarias. Artigo 4º. Excepcionalmente, para o enfrentamento da situação de calamidade pública, ora decretada, poderá ser alterada a destinação de todos os equipamentos e bens públicos e reorganização dos quadros de pessoal. Artigo 5º. Os órgãos e entidades da administração direta poderão receber bens e serviços em doação ou cessão oriundos da iniciativa privada e sem encargos para enfrentamento da situação de calamidade pública em decorrência da epidemia causada pelo coronavírus, mediante credenciamento dos interessados sem qualquer exclusividade, sendo inexigível prévia convocação pública. Parágrafo único. Nos casos de urgência, os órgãos e entidades municipais poderão receber os bens e serviços antes da formalização do termo de doação ou cessão, independentemente da comprovação da regularidade jurídica e fiscal. Artigo 6º. Pela excepcionalidade da pandemia, caberá à Secretaria Municipal de Saúde a adoção de providências para a organização do serviço de saúde sob gestão municipal, bem como a articulação com a rede hospitalar pública e privada, visando o atendimento dos pacientes acometidos pelo novo coronavírus Covid-19. Artigo 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar a situação de calamidade, nos termos da Lei Federal número 13.979 de 2020. Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, 9 de abril de 2020. Vanderlei Leme Santos, Prefeito Municipal. Pequeno expediente, leitura de projetos e matérias protocoladas na Secretaria. Parecer prévio da prestação de conta do Poder Executivo referente ao exercício de 2018. Então, parecer do Tribunal de Contas está à disposição dos senhores vereadores, né? A partir dessa reunião, ele entra na pauta. Quem quiser solicitar uma cópia, quem quiser, está à disposição ali na Secretaria da Casa. O vereador que quiser pode solicitar a cópia, né, para quando for votar, estar consciente. Projeto de lei número 10, de 22 de abril de 2020, disciplina atividade do comércio ambulante do município de Abadia dos Dourados e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal. Vou passar para fazer a leitura. Projeto de lei número 10, de 22 de abril de 2020. Disciplina a atividade do comércio ambulante no município de Abadia dos Dourados, Minas Gerais e da outras providências. O prefeito do município de Abadia dos Dourados, Estado Minas Gerais, com fundamento nos incisos 1º e 3º do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A exploração do comércio ambulante
na área do município de Abadia dos Dourados, passa a obedecer às normas estabelecidas na presente lei. Parágrafo único. Considera-se comércio ambulante, para efeito desta lei, toda e qualquer forma de atividade lucrativa de caráter eventual e transitório que se exerça de maneira itinerante ou estacionado nas vias ou logradouros públicos. Artigo 2º. O exercício do comércio ambulante dependerá sempre do prévio licenciamento da autoridade competente, sujeitando-se o vendedor ambulante ao pagamento do tributo correspondente estabelecido nesta lei. Artigo 3º. A licença especial concedida a título precário é pessoal e intransferível, devendo ser requerida no setor de tributação da Prefeitura, em formulário próprio, servindo exclusivamente para os fins declarados. Parágrafo 1º. Na licença especial, deve constar os seguintes elementos. Inciso 1º. Número de inscrição. Inciso 2º. Nome do vendedor ambulante, pessoa física e jurídica, quando houver. Inciso 3º. Endereço. Inciso 4º. Ramo de atividade. Inciso 5º. Fotografia 3x4. Inciso 6º. Número e data do expediente que deu origem ao licenciamento. Inciso 7º. No caso de veículo automotor, designação do local de estacionamento. Parágrafo 2º. A licença especial tem validade somente dentro do prazo de duração de sua concessão e deve ser sempre conduzida pelo titular ou por seus auxiliares devidamente indicados no formulário a ser preenchido pelo interessado, sob pena de multa e apreensão da mercadoria e equipamentos. Artigo 4º. O vendedor ambulante não licenciado ou com licença vencida está sujeito à multa e apreensão das mercadorias e equipamentos. Parágrafo 1º. Em caso de apreensão, será obrigatoriamente lavrado termo em formulário apropriado, expedido em 2 vias, onde serão discriminadas as mercadorias e equipamentos apreendidos, fornecendo-se cópia ao infrator. Parágrafo 2º. Paga a multa, os materiais apreendidos serão imediatamente devolvidos. Artigo 5º. O comércio ambulante obedecerá à seguinte classificação. Inciso 1º. Pelo ramo de atividade relacionado com as mercadorias ou artigos de venda permitida. Inciso 2º. Pelo equipamento utilizado, distinguindo-se os apetrechos de transporte manual e o tipo de veículo utilizado. Inciso 3º. Pela forma como será exercido, se itinerante ou estacionado. Inciso 4º. Pelo local ou zona licenciada. Inciso 5º. Pelo prazo de licenciamento, se anual, mensal ou diário, tendo em vista o período de validade da licença especial concedida. Parágrafo único. O valor das taxas de licença especial, anual, mensal ou diário serão diferenciados, se fazendo constar do anexo único desta lei. Artigo 6º. É proibido ao vendedor ambulante. Inciso 1º. Impedir ou dificultar o trânsito e estacionamento ou estacionar seu veículo nas vias e logradouros públicos, salvo o tempo estritamente necessário para efetuar as vendas. Inciso 2º. Apregoar mercadoria em altas vozes ou molestar transuentes com o oferecimento dos artigos postos à venda. Inciso 3º. Vender, expor ou ter em depósito mercadoria estrangeira entrada ilegalmente no país. Inciso 4º. Vender, transferir, ceder, emprestar ou alugar o local licenciado. Inciso 5º. Vender mercadorias que não pertençam ao ramo autorizado. Inciso 6º. Vender qualquer tipo de mudas, de hortaliças, de flores, flores de corte, flores de vasos, plantas ornamentais, frutíferas e de reflorestamento, bem como animais domésticos, cães, gatos e outros, exceto com autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante apresentação de laudo técnico, fitossanitário,
assinado por agrônomo nos casos que couber, com laudo de sanidade animal por parte de veterinário no que for o caso. Inciso 7º. Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes de grande porte. Inciso 8º. Trabalhar fora dos horários estabelecidos para atividade licenciada. Inciso 9º. Operar com veículos ou equipamentos sem a devida aprovação e vistoria do órgão competente. Inciso 10. Ingressar nos veículos de transporte coletivo para efetuar a venda de seus produtos. Artigo 7º. Poderá ser concedida autorização aos vendedores licenciados para estacionamento eventual nos locais onde se realizarem solenidades, espetáculos e promoções públicas ou privadas. Parágrafo único. As autorizações previstas neste artigo não poderão ser concedidas por prazo superior a 7 dias. Artigo 8º. Não será concedida licença nas disposições desta lei para as seguintes atividades. Inciso 1º. Preparo de alimentos, salvo de pipocas e amendoim torrado, pastéis, sanduíches, centrifugação de açúcar, churros, cachorro-quente, churrasquinho e crepes. Inciso 2º. Preparo de bebidas ou mistura de xaropes, essências e outros produtos corantes ou aromáticos para obter líquidos ditos refrigerantes, salvo quando permitidos pelo órgão sanitário do Estado. Inciso 3º. Venda fracionada ou a copos de frascos, bebidas e refrigerantes. Inciso 4º. Venda de bebidas alcoólicas. Inciso 5º. Venda de cigarros, confecções e outros artigos de manufaturamentos correlatos. Inciso 6º. Venda de gás liquefeito. Artigo 9º. O licenciamento especial para a atividade do comércio ambulante na zona central da cidade e dos distritos em veículo não automotor somente será concedido para a venda dos alimentos relacionados ao inciso 1º do artigo anterior, além de hortifrutigranjeiros. Parágrafo 1º. Inclui-se neste licenciamento especial ainda a venda de jornais, revistas e bilhetes, além de camisetas, bonés, almofadas e bandeiras de time de futebol ou outros esportes. Parágrafo 2º. Os veículos não automotores utilizados para a venda de produtos deverão ser recolhidos à noite. Artigo 10. Nos passeios com a largura inferior a 2,5 metros, contado o cordão da calçada, não será permitido o estacionamento para a venda de produtos de qualquer espécie. Artigo 11. Não será concedida mais do que uma licença especial a cada comerciante para o exercício de qualquer atividade admitida por esta lei. Parágrafo único. O licenciamento para o comércio ambulante, exercido por veículo automotor estacionado, ficará limitada à proporção de um veículo para cada 3.000 habitantes, considerando-se a contagem populacional oficial fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 12. Os vendedores ambulantes e hortifrutigranjeiros, portadores de licença para estacionamento, são obrigados a conduzir recipientes para coletar o lixo proveniente do seu negócio. Artigo 13. Os vendedores ambulantes deverão portar obrigatoriamente alvará de funcionamento móvel fornecido pela Prefeitura. Artigo 14. O não cumprimento das obrigações decorrentes de qualquer dispositivo desta lei implica, dependendo da gravidade da infração, nas seguintes penalidades. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, multa. Inciso 3º, apreensão. Inciso 4º, suspensão de atividade. Inciso 5º, cassação da licença. Parágrafo único. Quando o infrator praticar simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhes-ão aplicadas cumulativamente as penalidades a elas combinadas previstas neste artigo. Artigo 15º.
A pena de advertência será aplicada, inciso 1º, verbalmente pelo agente do órgão competente, quando entender involuntária e sem gravidade a infração punível com multa, em face das circunstâncias. Inciso 2º, por escrito, quando o órgão competente decidir transformar em advertência a multa prevista para a infração por ser primário. Parágrafo único. A advertência verbal deverá ser sempre comunicada ao órgão competente por seu agente por escrito. Artigo 16. As multas serão graduadas segundo a gravidade da infração dentro dos limites estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. A multa inicial será de 70 UPFM. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de 140 UFPM. Parágrafo 3º. Havendo uma terceira incidência da infração, dentro do prazo de 1 ano, será aplicada a pena de suspensão da atividade por um prazo de 60 dias e multa de 300 UPFM. Parágrafo 4º. Verificando-se uma quarta incidência da infração, dentro do prazo de 1 ano, esta determinará a cassação da licença, sendo ainda aplicada a multa de 500 UPFM. Parágrafo 5º. Para efeitos dos parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo, considerar-se-á reincidência a infração cometida pela mesma pessoa física ou jurídica, se for praticada após lavratura do auto de infração anterior e se já houver sido punida por decisão definitiva. Artigo 17. Todo o vendedor ambulante denunciado por não cumprir as disposições da presente lei terá prazo de 15 dias a contar da data da notificação para apresentar defesa antes de haver decisão da penalidade a ser aplicada, quando se tratar de multa, suspensão de atividade ou cassação da licença. Artigo 18. Ao licenciado punido com cassação de licença, é facultado encaminhar pedido de reconsideração à autoridade que o puniu dentro do prazo de 10 dias contados da data de decisão que impôs a penalidade. Parágrafo 1º. A autoridade referida neste artigo apreciará o pedido de reconsideração dentro do prazo de 10 dias úteis a contar da data do seu encaminhamento. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração referido neste artigo não terá efeito suspensivo. Artigo 19. Compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos aplicar as normas previstas nesta lei, além de fiscalizar a sua integral execução. Artigo 20. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos providenciará dentro do prazo de 90 dias a contar da vigência desta lei, para que todos os vendedores ambulantes que estejam exercendo atividades no município sejam devidamente cadastrados e tenham suas licenças especiais renovadas nos termos desta lei. Parágrafo único. Somente poderá se habilitar aos benefícios previstos nesta lei o pretendente que estiver com suas obrigações tributárias municipais devidamente quitadas. Artigo 21. Nos casos omissos desta lei, aplicam-se as disposições concernentes ao comércio localizado e as do Código Tributário Municipal no que couber ao comércio ambulante. Artigo 22. Respeitados os licenciamentos já existentes, fica proibida a instalação de novas bancas para o comércio ambulante de bijuterias, brinquedos e artigos similares de origem nacional ou estrangeira. Artigo 23. A critério do Poder Executivo, as atuais bancas dedicadas ao comércio dos objetos de que trata o artigo anterior poderão ser relocalizadas em área especial destinadas a este tipo de comércio. Artigo 24. A presente lei não se aplicará, inciso 1º, no período da festa de agosto, inciso 2º, aos feirantes que se enquadrarem no programa da Feira Livre, instituído pela Lei Municipal número 1717, de 23 de novembro de 2018, inciso 3º, aqueles que exercem serviço ambulante e residem no município. Artigo 25. Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2021. Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, 22 de abril de 2020. Vanderlei Leme Santos, Prefeito Municipal.
O projeto de lei número 10 será encaminhado para as comissões para dar o parecer, né? O vereador que quiser fazer alguma emenda, né, pode apresentar a emenda antes das comissões também, para que também dê o parecer. Eu mesmo quero apresentar uma emenda aqui fala que não se aplica no período da festa de agosto. Acho que a gente pode incluir aqui também no período da festa do peão, né? Apesar que não está tendo a festa, mas a qualquer momento aí pode realizar a festa também. Também eu acho que se enquadra aqui. Então, o projeto, o vereador que quiser cópia, quiser apresentar emenda, né, está à disposição e será enviado aí para a comissão. Ok? Dando sequência aí, vou pegar o meu óculos. Projeto de lei número 11, de 11 de abril de 2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Autoria do Executivo Municipal. O projeto também se encontra à disposição dos vereadores, né? Será encaminhado para as comissões também. O vereador que quiser a cópia, só procurar na secretaria ali, vai estar à disposição. Projeto de lei número 2 de 2020 denomina a área verde do bairro 15 de agosto, na rua Marciano Pereira Cortes, e às margens da rodovia 352 e da outras providências. Projeto de lei 02 de 2020 dispõe sobre denominação de praça do município de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, e dá outras providências. O povo do município de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, por seus representantes, decreta. Artigo 1º. Fica denominado de Praça João Justino Cruvinel, João da Caixa, a área verde localizada na rua Marciano Pereira Cortes, às margens da rodovia BR-352, no bairro 15 de agosto, neste município. Artigo 2º. Deverá o Poder Executivo, através de seu órgão responsável, promover a atualização do cadastro imobiliário dos imóveis situados no logradouro, que se trata a presente lei. Artigo 4º. Revogam-se todas as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, 27 de abril de 2020. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Encaminho a esta Casa de Leis o projeto de lei número 02 de 2020, que dispõe sobre denominação de praça do município de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, e da outras providências. O projeto em pauta visa homenagear um reconhecido cidadão obediense, o senhor João Justino Cruvinel, vulgo João da Caixa, o qual durante toda a sua vida passou a todos a mensagem de amor pela nossa cidade, reconhecido por todos como uma pessoa honesta e exemplar. Deixo neste projeto de lei a proposta em homenageá-lo. Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, em 24 de abril de 2020. José Ramos da Silva Sobrinho, vereador. Projeto também número 2 será encaminhado para a comissão, próxima reunião, para ser votado, né? Agora nós vamos passar para discussão e votação do veto ao autógrafo da lei número 7 de 2020, autoria do Executivo Municipal. Pedir à secretária que faça a leitura. Veto ao autógrafo de lei número 07 de 2020. Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto no inciso 4º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o autógrafo de lei número 07 de 2020, originário desta Casa de Leis, que dispõe sobre o pagamento de insalubridade para os agentes comunitários de saúde da Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados. Razões e justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores com a propositura do presente projeto de lei, o mesmo não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto integral.
na conformidade das razões que passamos a expor. O autógrafo de lei número 007 de 2020, de iniciativa dos nobres edis, tem como finalidade obrigar o Poder Executivo a realizar o pagamento de insalubridade aos agentes comunitários de saúde no percentual de 20% do valor do vencimento, considerando que a atividade laboral seria insalubre e de risco. Contudo, o projeto em análise apresenta vício de natureza formal, visto que, em caso, restou configurada usurpação de iniciativa do chefe do Poder Executivo por esta augusta Casa de Leis. A Lei Orgânica do Município, em seu artigo 38b, ao dispor acerca da iniciativa privativa das leis municipais, estabelece em seus incisos 3º e 4º que compete ao alcaide iniciativa privativa quanto aos projetos de lei que aumentem os vencimentos de servidores, disponham sobre o regime jurídico ou venha criar benefícios. A própria Constituição Federal, em seu artigo 61, cumulado com o artigo 66, inciso 3º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, princípios da simetria, estabelece de forma clara a competência do Executivo quanto à iniciativa das leis que aumente remuneração do servidor ou crie benefícios. Ou seja, qualquer projeto de lei que venha tratar de matéria relativa a direito de servidores é de iniciativa do Poder Executivo. O Legislativo Municipal, ao propor e votar a presente proposição, violou a autonomia do Poder Executivo, afrontando diretamente o princípio da separação dos poderes previstos de forma expressa na Carta de Outubro. Por outro, o exposto à vista das razões ora explicitadas, demonstrando os óbices que impedem a sanção do autógrafo de lei número 07 de 2020, em virtude de sua inconstitucionalidade, apresentamos veto total ao mesmo. Abadia dos Dourados, 20 de março de 2020. Vanderlei Leme Santos, prefeito municipal. Então, senhores vereadores, esse, né, é o veto do prefeito, que a gente que vai colocar agora em discussão. E depois a gente vai colocar em votação. Tem que ter maioria absoluta. Inclusive, no regimento interno, artigo 37, quem quiser acompanhar aí, de conformidade com o artigo 30 da Lei Orgânica, o presidente da Câmara terá direito a voto nos seguintes casos. No inciso 4º, nas matérias que exigir maioria absoluta e qualificada de 2/3, né? Então, tem que ser voto nominal, apesar que a gente, todas as matérias aqui têm sido voto nominal, né? Inclusive, aqui na sequência aqui, seguindo também o regimento interno, essas discussão e votação, elas têm que vir na ordem, tem que ser colocado para votar primeiro, tem que começar na pauta primeiro, orientado pela assessoria jurídica dessa casa. Então vamos colocar o veto aqui em discussão. Vereador Valério, com a palavra. Primeiramente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presentes, né, e também os funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu acho que esse aí já foi muito debatido essa casa, né, sobre esse projeto de lei que foi aprovado por esta casa e agora chegou a essa casa a um veto do prefeito municipal. Eu não sei o porquê está tendo tanta resistência de considerar esse projeto de lei e pagar para os agentes de saúde o que é direito deles, né? Isso é claro. Isso aqui, gente, nem precisava desse projeto de lei. Na Lei Complementar 017, de 10 de maio de 2005, lá fala no artigo 59, as funções insalubres e perigosas, bem como ao grau de insalubridade, serão reguladas mediante decreto expedido pelo prefeito municipal. Né? Isso aqui pode ser pago por decreto. Agora, isso aqui tem parecer jurídico dessa casa, falando que ele é condicional. Agora chega a essa casa
um veto dessa natureza. Eu espero que essa casa vote contra o veto, vote a favor do projeto de lei, porque isso é uma categoria de funcionários, vocês sabem, principalmente no momento que nós estamos passando em Abadia dos Dourados e todas as cidades e todos os estados, né, por Covid-19. Então, espero e peço a cada um, colega dos vereadores, que vote contra o veto, a favor, sim, do projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Sebastião. Primeiramente, cumprimentar o senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores, o presente. Senhor presidente, eu desde o primeiro dia que esse projeto apresentou, eu venho discutindo e falando que ele era ilegal, que era usurpação de poder e que não era competência da Câmara fazer. Mas mesmo assim, pedi até o vereador que fizesse através de indicação e mesmo assim ele insistiu em tomar as providências, falando que estava assessorado e que a forma era essa. Mas já foi citado aqui várias vezes e eu, em discussão ao mérito, eu sempre alertei que eu não sou contra o pessoal receber, mas sou a favor de receber da forma correta. Porque se a gente for falar, então por que o prefeito, o senhor Isvaldino de Assunção, pediu uma perícia, para que fizesse uma perícia para ver se esse pessoal tinha condições de receber, e a perícia deu desfavorável. Então tem essa perícia vigente, e nenhum de nós não tomou o cuidado ou a força de correr atrás. Ficou o tempo todo parado aí, as pessoas sem receber, e agora nós queremos fazer projeto. Se tem uma lei uma perícia que fala que não pode receber, que foi feita, eu acho que nem precisava, o vereador mesmo citou que por decreto o prefeito pode pagar. Então por que esse prefeito fez essa perícia e a perícia deu contrário ao pagamento? Então nós não podemos atropelar, usurpar nosso papel aqui, que é de fazer as coisas corretas em cima da lei, e nós não estamos aqui para politicar e não fazer bonito para ninguém. Eu já manifestei a minha ideia, o que é correto, e que dessa forma é enviar, votar o projeto, sendo que nós vamos ficar aqui discutindo e ele não vai a lugar nenhum. Porque o prefeito, mesmo que essa Câmara, porque no começo falou que era autorizativo. Vejam, senhores, que se nós estamos autorizando, eu citei a anterior, a gente autoriza uma coisa que pede autorização. O prefeito não pediu autorização. E em conversa com ele, ele falou que estava tomando as providências, tem que contratar escritório competente para fazer ou para que seja derrubar essa perícia que foi feita. Então, agora, o senhor veja bem, senhor presidente, a situação que Vossa Excelência vai ficar. Porque um que é autorizativo, ele já negou que não quer autorização, que ele mandou que é inconstitucional, que não é competência. E nós derrubamos esse veto aqui, que seja, o senhor vai aprovar, vai virar lei, porque se for autorizar, o senhor não tem competência para autorizar. Aí o senhor vai virar lei e o prefeito cumprir ele? Vejam bem a situação que a gente está chegando. Aí é defronte de poderes, e isso não cabe a nós. Então nós temos que fazer o papel que é a nossa função. É votar as coisas corretas, sem dor política, está chegando aí em época de eleição, e a gente não pode apertar e nem usurpar função de outro poder, não. Então, dessa forma aí, eu estou de acordo com o veto do senhor prefeito. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Vereador Jonas Caetano. Boa noite, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento a todos dessa casa. Em relação ao veto,
a gente tem a Constituição, como eu já falei, já mencionei aqui em outro momento, que os artigos 61 e 63 são exatamente competência do Poder Executivo, iniciativa tudo que são cargos servidores e geralmente despesa. Então, em relação a isso, a gente já tem aqui comprovado a usurpação de poderes, a inconstitucionalidade do projeto por erro formal, e como já havia me pronunciado, manifestado em relação a essa questão, e corroborando aqui com as palavras até do vereador Sebastião, a questão principal que a gente analisa, além da usurpação de poder, é exatamente a questão da perícia técnica, né, e que exige inclusive licitação da parte do município, que já foi feita, né, aguarda apenas documentação da empresa que ganhou a licitação, e por esse motivo, então, isso já está em andamento, independente desta lei ser votada ou não, isso não, em hora alguma, obriga o prefeito a pagar insalubridade. Ainda que a Constituição ela garante o direito de insalubridade nos tipos de trabalho que tenha realmente algum tipo nocivo ou até mesmo perigoso, e isso é garantia da Constituição. A partir de que esse direito é dado, então é feito exatamente por perícia para ver se aquele trabalho oferece risco ou perigo à vida das pessoas que estão ali exercendo. E como eu já havia dito, que da forma correta, da forma prevista na Constituição, não que o prefeito, inclusive, negou a questão do pagamento, fala aqui em nome do prefeito, mas o próprio prefeito, em reunião com os agentes, prometeu exatamente cumprir, e ele não mudou a sua posição. Então, aqui, hora nenhuma, a gente está discutindo se o prefeito quer pagar ou não. É exatamente a questão da formalidade desta lei, que não dá condições nenhuma para que o prefeito possa pagar ou não. Se ele tiver que pagar ou deixar de pagar, isso tem a ver com as questões exatamente, se me permite, está complicado falar com essa máscara aqui, então vou ter que tirar. Em relação a essas questões, senhor presidente, a gente vê claramente que eu tenho defendido essa questão aqui para que seja pago, mas da forma correta e não errado. Até porque isso aqui, em caso do veto manter por essa casa, o veto for derrubado por essa casa, se isso acontecer, isso implica em decisão depois judicial do tribunal, que o próprio tribunal já derruba essa questão pela inconstitucionalidade, né, pela sua competência julgadora, e isso não obriga o prefeito, em hipótese alguma. E se o veto for derrubado também, então uma coisa ou outra não modifica. Mas eu acho, esta casa, pelo o zelo que tem em relação às leis, eu defendo exatamente isso, que mantenha exatamente o veto por questões formais, de erros formais e de usurpação de competência. Então, a discussão que me é dada na palavra, né, embasado nessa questão, são essas as minhas argumentações, né, em nome do prefeito, aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador. Mais algum vereador que queira se posicionar? Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar o veto em votação. Vamos começar com o vereador Reginaldo. Eu voto contra o veto do prefeito, senhor presidente. Vereador José Ramos. Senhor presidente, eu vou manter a minha linha de pensamento e raciocínio e vou votar pela derrubada do veto. Vereador Valério. Senhor presidente, eu também vou manter a mesma forma que eu mantive e vou votar contra o veto do prefeito.
Vereador Geraldo Luiz. Senhor presidente, também já tinha votado, né, favorável. Vou continuar permanecendo o meu voto. Voto contra o veto. Obrigado, vereador. Vereador Jonas. Eu voto a favor do veto, para manter o veto. Vereador Rui Pereira. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, o presente. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, ao público presente. Eu acho, sobre discutir lei, toda lei tem uma abertura para o cara desviar. É igual ao caso aí. Se o prefeito achou suficiente vetar, porque ele achou uma abertura na lei. E geralmente, é igual o pastor falou, o tio falou ali, se for uma coisa justa, eu nunca sou contra o cara receber o que é de direito. O que é de direito. Mas se o prefeito vetou, porque ele achou abertura. Se ele não achasse, ele não ia vetar. Então, eu sou favorável ao veto do prefeito. Obrigado, vereador Rui. Vereador Sebastião, vice-presidente da casa. Permaneço com minhas convicções embasado na nossa legislação e no nosso papel. Eu sou a favor do veto. Permaneço com o veto. Senhores vereadores, então, eu também tenho que votar, né? E eu sigo a minha linha de raciocínio, que sempre mantive o projeto em pauta. A gente tem a assessoria jurídica dessa casa que deu andamento por achar que é constitucional. Eu não entro no mérito da questão, mas o meu voto é contra o veto. Vou interromper a sessão por 5 minutos. É para derrubar o veto. Por 5 minutos, que o secretário de Saúde ligou aqui nessa casa agora, pedindo que a gente não possa ficar de portas abertas. Eu vou atender o telefone, falar com ele rapidinho ali. Então a gente vai interromper a sessão somente por 5. O resultado. Então, por 5 votos a 3. Então, fica derrubado o veto. É por maioria absoluta. Votou baseado em 2 terços? É, 2 terços. Conta da sua presença. 5 a 3 não dá 2 terços, não. 2 terços tem que ser 6 a 3. É dos presentes. Só para desencargo de consciência e tirar a dúvida, né? Vamos chamar o doutor Gabriel aqui. Pode chamar ele enquanto ele vem, só ler o artigo 66 da Constituição Brasileira de 88, em relação ao veto, no parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, no caso aqui dos vereadores. Mas o senhor mesmo votou justificando que precisava de 2 terços, que teria que votar. Então, é 2 terços aí. Vou passar a palavra para o doutor. Não, porque a gente estava votando o veto, ficou 5 votos a 3. Já está com o marcador aí.
estiver presente. E o presidente disse que eu queria votar porque precisava do sim. Então, precisava de votar. Gravado. Ainda deu o artigo, só o último artigo. 37 e 5 lá. Deixa eu dar só aqui um recado aqui. Recebi a ligação do secretário de Saúde, né, orientando essa casa que as reuniões sejam de porta fechada e se tiver alguma pessoa do grupo de risco, ou seja, criança ou idoso, não pode participar de reuniões, né? A gente segue a recomendação do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. A gente pede desculpa, né, a participante, mas com certeza é pelo bem dela, da criança, né, e das pessoas presentes. E a gente também diz que as reuniões, elas podem ser acompanhadas em casa, pelo site, pelo Facebook, né, dá para todo mundo acompanhar as reuniões em casa. Os outros pessoal que está aí, só tem 3 pessoas, estão mantendo a distância, não é do grupo de risco, né? A gente, se vocês quiserem permanecer, mas a gente vai reunir essa semana com o Comitê de Enfrentamento também, a respeito das reuniões, se a gente vai aceitar algum visitante no dia da reunião ou não, né? A gente está aqui para seguir o que é certo, seguir as recomendações aí do Ministério da Saúde. Agradeço o Fausto, que está lá em casa, está em casa acompanhando a reunião, o secretário de Saúde. Obrigado, Fausto. Depois a gente vai reunir essa semana aí para a gente entrosar melhor essa questão aí. Um abraço para o senhor aí que está em casa aí, senhor secretário. Senhor presidente, parece o que manda ficar em lugar fechado é pior para isso, não? Coromandel é o contrário, tem que ficar em lugar aberto. Aqui já é o contrário. Determina para ficar fechado. Pois é, vai. E eles pedem no Coromandel para ficar em ar livre. Ter ar, né? Aqui já é o contrário. Isso, era o contrário, né? Aqui, mas, né? Sei lá, cheguei assim. Tá certo. Então tá bom. Vamos lá, gente. Passar para o doutor Gabriel aqui, que vai
explanar para nós aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, vereadores. No condizente à questão do veto, de acordo com o artigo 51 do regimento interno dessa casa, a derrubada do veto do prefeito depende de voto de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ok? Então, levando-se em consideração isso, e levando-se em consideração que o presidente também vota nos termos do artigo 37, inciso 4º, o quórum seria de 5 vereadores, certo? Então, essa seria a única dúvida, senhor presidente, ou teria outra? Com 5 votos, ou o veto é mantido, ou ele é derrubado, certo? Sim. Senhor presidente, só corroborando, eu acabei de ler aqui na Constituição exatamente o artigo que eu li sobre o veto. Vou até repetir: o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, no caso vereadores. Então, assim, de acordo com o advogado, doutor Gabriel, o veto foi derrubado. Por quê? Porque a maioria absoluta dos membros, independente da ausência do vereador, são 5 votos, a maioria absoluta. Porque, na verdade, entendeu? A maioria absoluta a questão está certa. Agora, seguindo aqui na Constituição, o que vai acontecer? O prefeito tem um prazo para ele promulgar. Se ele não promulgar, aí Vossa Excelência, como presidente, promulga, né, a questão do... Sim. Com o resultado de 5 votos, sim, o veto está derrubado. Levando-se em consideração que para o cálculo da maioria absoluta não leva-se em consideração os presentes, leva-se em consideração o número de vereadores da casa. Como aqui são 9, certo? Então a maioria absoluta seriam 5 votos, independentemente de se tem vereador ausente ou não, certo? Se contabiliza 5 votos, independente. Suponhamos que tivessem 3 faltas, ok? Independentemente precisaria de 5 votos. Caso fosse maioria simples, contabilizaria os presentes, não o número de vereadores. Certo? Doutor, eu tenho uma questão de ordem. Vossa Excelência, quando leu o artigo, Vossa Excelência falou: eu vou ler, eu vou votar pelo artigo, você leu só o artigo 4º, o artigo 37, parágrafo 4º. Nas matérias que exigir maioria absoluta e qualificada em 2/3. Então eu não podia votar, se é 2/3, se é a maioria absoluta, o presidente não podia votar nesse caso. É só para desempatar. Não. 2/3. Nas matérias que exigem maioria absoluta e qualificada de 2/3. Então, de 2/3. Maioria absoluta e qualificada. Não tem como exigir uma absoluta e qualificada na mesma votação. São coisas distintas, entendeu? Ou é maioria absoluta ou é qualificada. Se for maioria qualificada, iria ser necessário 6 votos. Porque aqui o primeiro artigo para desempatar qualquer matéria. Isso. Então, quando for um projeto que exige ou maioria absoluta ou quórum qualificado, o presidente vota. Certo? Então todas precisam. Senão daí. Não, simples. Projeto de lei ordinária é maioria simples. Contabiliza as pessoas que estão presentes. Vamos supor que tem apenas 6 vereadores. Correto? Só tenho 6 vereadores. Ou melhor, que tenham apenas 4 vereadores. Um projeto de lei ordinária, com 3 votos, ele pode ser aprovado. Certo? Agora, se exigir a maioria absoluta, independente de quantos presentes que estiverem, é indispensável que tenha 5 votos. Se for de 2/3, é indispensável que tenha 6 votos. Então não pode fazer reunião de 4 se for maioria absoluta, tem que ter 5? O quê? Não, esse aqui não tem nada a ver com essa situação. Você entendeu? Exemplo. Isso, o projeto não é pautado. Entendeu? E isso vem ali, ó, Sebastião, de acordo com o artigo 51 que eu li. Certo? Que justamente ele fala, ó, depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal derrubar o veto do prefeito. Entendeu? Maioria absoluta é diferente do quórum qualificado de 2/3. 2/3 seria 6. Maioria absoluta são 5. Certo? É a metade, é o número inteiro acima da metade. Certo? É porque o cara
Então, de acordo com o regimento interno, fica derrubado o veto do prefeito municipal por 5 votos a 3. Dando sequência na reunião, na ordem do dia, discussão e votação projeto de lei número 3, de 20 de janeiro de 2020, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal ao subsídio dos secretários do município de Abadia dos Dourados e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal. Parecer pela inconstitucionalidade. Então, nesse caso, o projeto volta para o Executivo. Todos os projetos têm que passar pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Quando o processo for tornar inconstitucional, só o plenário que pode derrubar a comissão. Isso. Vamos colocar então o parecer do projeto de lei número 3 em votação. Então vamos colocar. Tem algum vereador que queira manifestar? Vamos colocar em votação então, né? O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que votou pela inconstitucionalidade. Começar com o vereador Jonas Caetano. Senhor presidente, essa questão, como os tribunais, várias jurisprudências em relação a isso, favorável, como nós já lemos aqui na Constituição, o que é fixação de cargo, né, e valor de piso, né, o valor salarial que são os secretários, cargo de confiança, é competência da Câmara Municipal. Em relação a essa questão aqui, de correção inflacionária, né, iniciativa do Executivo. Então, sou favorável ao projeto. Vereador Geraldo Luiz. Pela a constitucionalidade, que o projeto é constitucional, não inconstitucional. Contrário ao parecer na questão sou a favor do projeto, e contrário ao parecer porque ele é constitucional e não inconstitucional. Depois nós vamos colocar o projeto em votação. Primeiro, né, vereador Geraldo Luiz. Deixa eu te explicar, Geraldo. É o seguinte, o projeto veio e ele tem que ir primeiro para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Aí a comissão analisar nele, falou que é inconstitucional, que é só a Câmara que pode dar reajuste e que só pode no final de cada pleito para o pleito seguinte. Aí o que fez? Deu parecer pela inconstitucionalidade. Aí esse projeto já está aqui há muito tempo, até tinha visto a minha anterior, só que hoje tem que votar. Se o plenário derrubar o parecer da comissão, ele vai para a votação. Se não, fica valendo o parecer, ele vai retornar inconstitucional. É isso que acontece. Então você vai votar o parecer. Se você concorda com o parecer da Comissão de Legislação, é pela inconstitucionalidade. Se você quer derrubar o parecer da comissão e votar o projeto para dar aumento para o secretário, aí você vota contra o parecer. É isso. Mas o parecer da Comissão de Legislação, essa tem que dar o parecer de todos. Ela foi baseada na lei que só pode dar aumento para secretário comissionado no final de cada pleito ou pleito seguinte. É isso. Ele não entendeu, não.
O... Senhor presidente. Passar a palavra para o vereador Reginaldo. Colega Geraldinho, a Comissão de Legislação e Justiça analisou o projeto e entendeu e deu um parecer que ele é inconstitucional. Entendeu? Que ele não é um projeto legal e constitucional, ele é inconstitucional. O parecer da comissão é esse, é o que está sendo votado agora, o parecer. Aí a votação do projeto é depois. O senhor vai votar agora somente o parecer da comissão. Senhor vereador, o senhor quer que leia o projeto, senhor? Número 3? Leia, por favor. Ele é curto, é rapidinho, ela faz a leitura para ele entender. Ele tem que entender para votar. Ele tem... Concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal ao subsídio dos secretários do município de Abadia dos Dourados e da outras providências. Prefeito do município de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, com fundamento no inciso 1º e 3º do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual ao subsídio dos secretários municipais com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor perdas ocasionadas pelo processo inflacionário do percentual de 4,48%, acumulado no intervalo de tempo compreendido entre janeiro de 2019 a dezembro de 2019, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações existentes no orçamento em vigor. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2020. Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, 20 de janeiro de 2020. Isso. É aquele que vem todo ano. Servidor efetivo. Senhor presidente. A favor do parecer da comissão, o projeto vai parar. Vai ficar parado. Senhor presidente. Se você votar contra o parecer, aí que ele vai seguir que você vai votar o projeto depois. Ele tem que passar por 2 votações. Porque só o plenário pode derrubar o parecer de comissão. Senhor presidente. Vereador Valério. Gostaria de informar o seguinte: como eu faço parte da Comissão Legislação e Justiça, gostaria de informar para o vereador Geraldo, né, que está em dúvida, né? Vereador Geraldo, lá é o seguinte, na lei orgânica, lá fala o seguinte, que aumento de secretário, prefeito, vereador e vice-prefeito, de agente político, o projeto de lei tem que ser feito pela casa, pela Câmara, e veio do município. Por esse motivo, a comissão, juntamente com a assessoria jurídica, entendeu que o projeto é incondicional, que teria que partir dessa casa, e o projeto veio de lá. Por isso que a comissão entendeu que o projeto é incondicional. Agora, se o prefeito queira dar um reajuste de aumento só para os secretariados, algum dos vereadores tem que entrar com o projeto nesta casa. É só isso. Vereador, acho que o senhor entendeu agora. O vereador Jonas quer falar para a gente continuar a votação. Obrigado, senhor presidente. A questão, assim como mencionou o vereador Valério, realmente aumento, né, questão de fixação, é exatamente a Casa Legislativa.
Agora, aqui não é nenhum desses dois, é correção inflacionária. Assim como também, se for fazer correção inflacionária aqui no salário dos vereadores, é a mesma coisa, não precisa. E não é aumento, né, nessa questão e nem fixação. A inconstitucionalidade. Dando sequência, vereador Valério. Então, senhor presidente, eu, como faço parte da Comissão Legislação e Justiça, né, o meu voto foi pela inconstitucionalidade do projeto de lei, né, vou manter o meu voto. Sou contra o projeto transitar na tribuna, nessa casa. Vereador José Ramos. Bem, senhor presidente, levando em consideração que o artigo 30A da nossa lei orgânica, onde fala: o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários será fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal no último ano da legislatura até 30 dias antes das eleições municipais, vigorando para a legislatura seguinte, né, nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, inciso 5 da Constituição Federal. Eu vou pela sequência do projeto de lei, para ir para a votação. Eu sou contra o parecer da comissão. Eu sou contra o parecer da comissão. Vereador Reginaldo. Senhor presidente, eu acompanho o voto do presidente da comissão pela inconstitucionalidade do projeto. Vereador Sebastião. Entendendo a explicação do Jonas, o senhor vereador Jonas, o projeto, senhor presidente, ele não trata de subsídio, ele trata de... E depois vamos pedir para a secretária ler a mensagem, que a mensagem é só para ganhar as perdas. E a gente bate muito nessa tecla. Que as perdas que o secretário teve, hoje você não arruma um secretário, às vezes de qualidade, para ganhar o salário que a gente ficou. Ele está defasado desde 2011, ou 10 ou 11, que está mantendo esse mesmo salário. Então você pode verificar aí nos anais dessa casa que eles não ganharam, é só a correção. Eles têm o poder de compra, é feito pelo IPCA, então a correção todos podem fazer, igual o pastor, a Câmara pode fazer com seus funcionários, com seus agentes, que somos nós, a Prefeitura pode fazer com o prefeito e ele, depende de nós aprovar. Agora, inconstitucional, eu não acho que seja, porque ele não está dando aumento e não está marcando subsídio. Você fala assim, o salário do secretário vai ser 5 mil, aí ele está marcando subsídio. Não, ele está recuperando as perdas salariais. Então, eu também sou favorável à constitucionalidade. Sou contra a inconstitucionalidade, contra o parecer da comissão. Isso. Vereador Rui Pereira. Eu sou contra o parecer da comissão. Sou favorável. Vereador Rui, contra o parecer da comissão. Como ficou a votação? Então, o parecer da comissão foi derrubado.
E agora a gente coloca o projeto de lei em votação. Correto, doutor? O vereador pediu que lesse a mensagem. Ou quer que leia a mensagem primeiro? Por favor, pedir à secretária que leia a mensagem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Estamos encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 03 de 2020, que concede revisão geral anual na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal ao subsídio dos secretários do município de Abadia dos Dourados e da outras providências. O projeto em pauta estabelece 4,48% o índice para revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Abadia dos Dourados, Estado de Minas Gerais, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC/IBGE, acumulado no intervalo de tempo compreendido entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019. Ademais, impõe-se ressaltar que a revisão geral anual será concedida em cumprimento ao disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, dispondo a referida norma que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Importante ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, comungando de tal entendimento, editou a súmula número 73, cujo teor in verbis, no curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos em espécie, devido aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor aquisitivo da moeda, devendo ser observados na fixação do subsídio a incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda, o período mínimo de 1 ano para revisão e os critérios e limites impostos na Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Expostas assim razões de iniciativa, submeto a assunto a esta Casa de Leis, contando com a aprovação da matéria em pauta em caráter de urgência. Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados, Minas Gerais, 20 de janeiro de 2020. Vanderlei Leme Santos, prefeito municipal. Então, o projeto está em discussão. Vereador Sebastião Ramos. Senhor presidente, demais vereadores e por presente. É só para reforçar a tese aqui, que foi visto que o subsídio, quem marca é a Câmara. Então, eu já contei até um exemplo aqui de um vereador do pleito passado, que, a hora que a gente foi votar, não deu nenhum aumento para vereador, quase nenhum para prefeito, nem para vice-prefeito, achando que o outro lado ganhava e que seria alto salário. E nós subimos de vereador, o teto que a Câmara, os deputados estaduais ganhavam, que a mais dava para nós aumentamos dos vereadores, que ela achou que ia ser vereadora de novo. Então, o que eu quero dizer para os senhores é que a gente não pode legislar em causa própria. Porque se a gente persegue alguém, fala que o secretário não merece, a gente olha alguns, mas tem muitos secretários que são bons e que o salário está defasado. É justo a gente saber que o salário vem já há vários anos. E o que a gente pode fazer aqui, pode vir contra a gente amanhã. Se a gente bancar o covarde, ou citar nome, ou perseguir alguém, amanhã quem sabe um de nós pode ser secretário. Aí nós vamos querer subir o salário de uma vez para beneficiar nós. Então tem que ser coerente. Nós estamos dando, não é aumento, nós estamos corrigindo devido às percas que nós mesmos causamos no final de 2012. Confere, não, 2016, né? 2016. No final de 2016 nós fizemos isso. Os senhores aí lembram que na reunião, o vereador trabalha muito, o secretário não trabalha quase nada, vamos deixar quieto. E teve perca. Então a gente não pode legislar pensando em pessoas
Não, aqui a cidade é pequena, a gente conhece todo, mas nós temos que trabalhar aqui é secretário. E quando tem cargo aí que existe um secretário a nível, altura do cargo. E como é que você vai pagar um salário desse aí, que é um secretário de competência, um secretário bom, você não está defasado? Isso aí é obrigação nossa corrigir. A gente corrige todos os setores. Nós batemos em cima aqui, eu lembro, principalmente o vereador José Ramos, batemos na tecla aí, que a prefeitura tinha uma mania de dar gratificação, ou então dar o aumento só para o mínimo. E vários prefeitos aí pecaram, que os administrativos aí, quem passou no concurso, que ganhava mais de um salário mínimo, achatou o salário que não ganhava aumento, os outros tinham que ganhar obrigado, que ninguém podia ganhar mais que o mínimo, não é aumento, é correção, porque ninguém pode ganhar mais que o mínimo, não estava ganhando aumento nenhum, era correção. E foi achatando que estava alcançando tudo. Os administrativos, muita gente pediu demissão, que o salário estava inviável, devido a esse achatamento, como diz, vamos usar a forma correta, essa covardia de não dar a correção sindical, ou que seja da categoria. Porque eu vejo muitos vereadores pedindo plano para devido às categorias, é o mais correto que tem, mas tem que ter um plano geral que abranja a todos. Então eles são servidores também, eles têm a minha sugestão, então eles já não têm outras gratificações, que é férias, 13º, como de tempo de serviço. Então são comissionados, nada mais justo que pelo menos corrigir salário para eles. Então eu peço os senhores que esqueçam nomes e faça baseado no profissionalismo e nos cargos que estão lá. Os cargos são permanentes, as pessoas são passageiras. Amanhã vai precisar de um secretário bom, quem ganhar para prefeito, ou quem tiver, e vai precisar de um secretário à altura. Quem sabe pode ser até um de nós aí, um secretário. Aí a gente vai reclamar, podia ter votado, agora o salário de secretário está ruim. Mas é nós mesmos que estamos procurando isso. Nós estamos só dando a correção de compra, o poder que eles perderam. É só isso, presidente. Obrigado pela paciência aí. E conto com o apoio dos colegas aí para a gente votar favorável isso aí, pelo menos dar essa correção que a gente já deu para todos os outros secretários, para os outros cargos, inclusive para os professores, foi o que o governo mandou, deu quase na faixa de 12%, aí está o aumento que foi pelo mínimo de 4, alguma coisa, corrigido o tempo, que o mínimo foi corrigido pelo o IPC, então isso aí não aumenta, é só correção. Continua em discussão. Senhor presidente, o caso desse projeto aqui, se fosse alguém pedir vista nesse projeto hoje, poderia ou tem que ser votado de todo jeito? Já teve vista nele uma vez? Que não foi vista que ele pediu, né? Não. Então, o que eu estou falando que eu acho que poderia. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Aí é difícil eu não entender. Eu preferia que mais na próxima votava. Sabe, entendendo? É porque assim, eu não estou assim. O que está falando? Esse, por exemplo, esse aumento seria para o ano que vem, no caso? Seria? Para esse ano? Não foi vista, você pediu não. Você pediu, não foi vista, não foi? Vereador, eu tenho que seguir o regimento interno, eu tenho que seguir, né, a lei orgânica. Se o senhor insistir com o pedido de vista, como orientado pela assessoria jurídica, que é contratada justamente para orientar a presidência, a mesa diretora da casa, né? Eu tenho que conceder o pedido de vista para o senhor, mas se o senhor quiser abrir mão para a gente votar, a gente vota ele hoje. Isso aqui é uma revisão, ele está dando uma revisão anual inflacionária, perca de inflação, né? Aí está na consciência do senhor. Se o senhor aprova esse aumento ou não, o senhor é a favor então, ou quer dizer contra?
Esse mandou ele em janeiro para cá. Em janeiro, 20 de janeiro de 2020. Mas porque ficou um mês quase, né, sem reunião. Eu acho que esse projeto está bem discutido. Já foi aumento para o secretário ou não. O senhor é a favor ou contra? Então já foi pedido vista, já foi tirado de pauta, né? Vai mandar, deixa aí. Então, vamos colocar em votação então, né? O vereador retira o pedido de vista. Vamos conversar com o vereador Reginaldo. Sou contra esse projeto de lei, senhor presidente. Vereador José Ramos. Senhor presidente, eu já fui secretário de 3 prefeitos diferentes, nunca recebi um reajuste do meu vencimento. Sempre era revisado de 4 em 4 anos. Então eu sou contra o projeto de lei. Vereador Valério. Senhor presidente, eu queria me justificar meu voto, porque é o seguinte, apenas nós estamos dando um reajuste para o secretariado. Mas, senhores vereadores, eu acho que não é o momento que nós estamos atravessando em Abadia dos Dourados hoje é difícil, né? Portanto que está aí essa casa de lei aí, ó, foi lido nessa casa de lei aqui um decreto de calamidade pública. Como que existe um decreto de calamidade pública e nós dando reajuste especificamente para o secretariado? Então, por esse motivo, eu sou contra o projeto. Obrigado, vereador. Vereador Jonas Caetano. Senhor presidente, como a gente já tratou desses assuntos aqui, e em outro momento eu fiz menção disso aqui, quero lembrar, eu sou exatamente favorável a qualquer tipo de economia de gastos públicos. Está aqui, inclusive, a mesma assessoria dessa casa, inclusive Rogério Rodrigues insistiu comigo em colocar exatamente terço de férias e 13º a essa casa. E vereadores, né, quase que brigaram em reunião para poder aprovar isso. E eu fui totalmente contra, e Vossa Excelência lembra muito bem disso. Então, em relação a essa questão aqui, como bem frisou o vereador José Ramos ali, não leu na lei lá, não é fixação nem aumento, então é constitucional, pode ser feita a correção, né, e como foi feito para os professores, entre outros, né, então eu acho assim, questão justa, não é nem questão de aumento de despesa, eu mesmo não gastei nem um centavo dessa Câmara em relação a isso, sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador. Vereador Geraldo Luiz, chegou a sua vez. Bom, senhor presidente, a gente ainda ficou um pouquinho em dúvida com esse projeto que foi, mas se o prefeito está achando que pode aumentar, fazer esse aumento que está normal, então eu prefiro ser a favor desse projeto. Senhor vice-presidente Sebastião Ramos. Favorável, senhor presidente. Rui Pereira, hoje como secretário. Então, projeto de lei número 03, de 20 de janeiro de 2020, aprovado por 4 votos, 4-3, né? Dando sequência na ordem do dia, discussão e votação, projeto de lei número 7, de 9 de março de 2020. Senhor presidente, esse projeto aí que nós reunimos
na data da reunião e a comissão decidiu por bem retirar o projeto porque não tinha a dotação orçamentária. Mas aí, como o município protocolou nesta casa, a comissão, juntamente agora, hoje reunimos aqui junto com o pastor, né, e o vereador Reginaldo, nós concordamos em colocar o projeto favorável pela comissão. Ok, vereador, deixa eu acabar de fazer a leitura aqui, né, pra gente, na hora que a gente acabar de fazer a leitura, pede a palavra, né. Então, o projeto de lei número 7, que fixa o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Abadia dos Dourados para o exercício de 2020 e 2021 e da outras providências. Então, o parecer da comissão, né, é pela constitucionalidade para a sequência de votação do projeto. Então, a gente... Oi. Na primeira reunião que houve da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, foi requisitado ao autor do projeto, né, no caso o chefe do Executivo, que encaminhasse alguns anexos referentes à Lei Complementar 101. Ele fez isso, certo? Encaminhou essa documentação e agora é interessante suspender a reunião por 10 minutos para que as comissões se reúnam, né, e avaliem a questão da constitucionalidade e legalidade do projeto, ok? Senhor presidente, então deixa por último e vamos trocar, não? Então deixa esse projeto mais por último e vamos continuar a reunião, porque tem muita coisa, né? Nós vamos ter por último agora, na pauta. Então vamos, então pode suspender. Vamos suspender a reunião por 10 minutos, para a comissão se reunir, para dar o parecer. Senhor presidente, 5 minutos, precisa 10, não? Então vai ser os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Valério e Reginaldo Jonas, e Finanças e Assistência e Tomada de Contas, que é Reginaldo, Valério e Sebastião. Vereador.